Vamos lá para mais uma aula, nossa terceira aula desse webinário. Transforme-se, pare de rastejar e aprenda a voar. Vamos para a nossa terceira e última aula, né? Hoje nós encerramos. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente dar continuidade da onde paramos. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas de rejeição, alguns sintomas, né? Porque existem vários, eu estou trazendo aqui alguns para ter esclarecimento, clareza aí para vocês identificarem alguma coisa aí, ou até ver, até mesmo às vezes não é com vocês, mas vocês podem identificar alguém que passa por alguma situação dessa, algum amigo, algum parente que às vezes conversa com você e aí você pode identificar e você pode ajudar de alguma forma. Você já está tendo esse conhecimento, você pode não ser o profissional, mas você pode indicar para um profissional, mas pelo menos você já vai ter ali um start, falar assim, olha, eu ouvi alguma coisa sobre isso, me parece, né, ser isso, ser aquilo, por que você não busca um profissional, por que você não busca uma ajuda? Você já vai estar ajudando de alguma forma. Então, o conhecimento nunca é demais. Por mais que você não precise dele naquele momento, talvez é para você ajudar uma outra pessoa, ou lá na frente você vai se lembrar desse conhecimento e vai ser útil para você em algum momento, né? E para a gente aprender, né? Aprender sempre é bom. Nosso cérebro precisa estar aprendendo coisas novas sempre. Então, mesmo que você não esteja precisando é, é, desse conhecimento, entre aspas, nesse momento, mas só em fato de aprender também, você já está exercitando a sua mente e isso é muito bom. Isso ajuda a evitar doenças mentais no futuro, Alzheimer, essas coisas todas aí, porque muitas dessas doenças é porque a nossa mente ela não está ativa, não está aprendendo coisa nova, está em desuso. Então, a nossa mente, quando ela fica em desuso, ela vai descartando alguns neurônios, algumas conexões, e isso vai fazer falta para a gente lá no futuro. Então, aprender nunca é demais. Então, a gente falou aqui na. Vou passar aqui rapidinho. Na última aula, nós começamos aqui da referência paterna, né? A importância da referência paterna. Falamos sobre memória genética, falamos sobre os tipos de luto, somos biopsicossocial, né? Só um lembrete que eu já tinha falado desde a primeira aula. Falamos sobre doenças psicossomáticas, né? Alguns sinais para você identificar, algumas questões que já nos traz um certo desequilíbrio emocional. Quando a boca se cala, o corpo grita. Então, às vezes, a gente está ali, ó, engolindo as emoções e empurrando com a barriga, achando que vai se resolver, mas o corpo está sentindo e isso vai nos custar muito caro. Então, é importante. Coisas que sugam nossa energia. E hoje vamos dar continuidade à nossa terceira e última aula falando sobre sintomas de rejeição. Vê se você identifica alguém ou até você mesmo, né, com algum desses sintomas. A pessoa que já sofreu rejeição, ela se sente carente e dependente emocional. Também, né? Porque a gente já viu que isso também acontece em pessoas que têm falta de afetividade lá na infância, e isso também gera dependência emocional. Se sente inadequado nos grupos sociais, prefere se isolar socialmente por não se encaixar, tem necessidade de aprovação ou busca constantemente aceitação. Ela tem uma necessidade de estar sempre provando algo para alguém, ela precisa dessa aprovação de alguém. Ela, antes de fazer uma coisa, ela pergunta a A e a B e a C, e ela quer aquela aprovação. E se a pessoa falar algo contrário do que ela está acreditando, ela já desiste. Às vezes é uma ideia que ela quer botar em prática, e ela fica perguntando a milhares de pessoas para ver se alguém concorda com ela. E na maioria das vezes, às vezes tem pessoas que vai te desanimar, dizer que aquela ideia não tem nada a ver, e você vai, às vezes, desistir de botar algo em prática, porque você não teve a aprovação daquela pessoa. Mas entenda, muitas das vezes você não vai ter ninguém para contar com você, você não vai ter ninguém para acreditar na sua ideia, é você que vai ter que acreditar. Mas isso é uma raiz de rejeição. E aí você pode dizer, ah, mas uma coisa tem a ver com a outra.
Ah, eu nunca sofri rejeição e talvez sinto isso. Mas você talvez acha que nunca sofreu rejeição, porque existem várias linhas, né? Várias identificações de rejeição que você nem imagina, coisas que às vezes está, né, bem superficial, bem ali, né, embutida, alguma atitude que a pessoa teve com você, e isso é um sintoma, né, uma situação de rejeição, e você nem percebeu, você nem percebe, mas o seu inconsciente, né, guardou aquilo, gerou uma emoção. Então, tem necessidade de aprovação, busca constantemente uma aceitação, tem dificuldade de se encaixar, né, nos grupos sociais, porque às vezes ela fica se achando menor que todo mundo, porque ela já foi rejeitada em algum momento. E lá na infância, como eu já falei, às vezes está no inconsciente, você não lembra. Mas quando é acessado esse inconsciente com as técnicas certas, da maneira certa, e você lembra, e aí você vê que tudo faz sentido. Então, tem essa necessidade, tem dificuldade de se socializar, se encaixar, frustração constante consigo mesmo. Ela se frustra com ela mesma, né? Às vezes, sente raiva dela mesma por alguma atitude que ela comete e ela se frustra com ela mesma. Dificuldade de dizer não, isso aqui é demais, eu ouço demais as pessoas com essa dificuldade. Dificuldade de dizer não e de colocar limites em relacionamentos que estão lhe prejudicando. E esses relacionamentos podem ser afetivos, né, conjugais, de amizade, familiares, profissionais, enfim, vários relacionamentos. Nós somos seres sociais, como a gente já viu. Então, a gente se relaciona o tempo todo, né, com pessoas, nos núcleos que a gente participa, nos ambientes que a gente anda, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja no ambiente familiar, seja parentes mais distantes ou os nossos parentes mais próximos, na nossa casa. Então, a gente é um ser social, a gente está se relacionando o tempo todo. E, às vezes, a gente tem dificuldade de colocar limite em certos relacionamentos, né, nessa interação social, e dizer a palavra não. Quantas vezes você já disse sim, querendo dizer não e não teve coragem? Por várias coisas, porque você fica com medo. Se eu disser não, essa pessoa não vai gostar mais de mim. Se eu disser não, ela vai me rejeitar. Se eu disser não, o que ela vai pensar de mim. Mas às vezes até aquilo te prejudicou, porque eu conheço pessoas que às vezes tá enrolada na vida por situações porque era para ter dito não e não teve coragem, né? Então, quantas vezes você já emprestou algo seu que não era para emprestar, porque sabia que aquela pessoa ou não ia te devolver, ou ia te destruir, ou, né, de alguma forma, mas você não teve coragem de dizer não e aquilo te prejudicou. Quantas pessoas estão endividadas, às vezes, porque não conseguiu dizer não para uma pessoa que veio te pedir um cartão emprestado, por exemplo, e aí você sabia até que aquela pessoa não ia ser fiel naquilo que ela estava prometendo, mas você ficou com medo de dizer não e depois você que pagou a conta, você que pagou o pato. Eu estou dando esses exemplos assim, mas existem várias, né, situações. Então, tudo por causa de um sintoma de rejeição, que você talvez nunca parou para pensar, nunca percebeu, mas tem a ver com uma raiz de rejeição e você talvez nem lembra ou nem sabe que rejeição que você sofreu, mas lá no inconsciente está guardadinho lá. E isso está refletindo o seu comportamento. Tendência de fugir dos problemas e conflitos, tem dificuldade de encarar os conflitos de frente, de resolver os problemas, prefere fugir do problema do que encarar e resolver. Com facilidade se sente ofendida, magoada, ressentida, qualquer coisinha, né, magoa, qualquer coisinha fica ressentida, mas às vezes isso é uma raiz de rejeição lá do passado que você não lembra, mas está lá embutida no seu inconsciente e você acaba tendo essa reação que de repente você olha para você e diz, nem sei por que que eu fiquei magoada com isso. Ai, que coisa boba, que coisa sem sentido, mas fiquei. Mas será por quê? Né? Terapia explica, né? Terapia, Freud explica quando a gente acessa com a maneira correta e a gente ressignifica essas emoções. Dificuldade de reconhecer suas próprias qualidades e se auto-admirar. Isso aqui também eu ouço demais. Pessoa que já foi rejeitada, às vezes lá na infância, por algum motivo, em algum momento, mesmo que ela não lembre. E em alguns momentos, às vezes, ela até lembra, às vezes já foi na fase adulta ou na fase da adolescência, e em alguns momentos pode ser estar inconsciente. Então, ela tem dificuldade porque a autoestima dela não foi bem criada, não foi bem estabelecida, não foi bem construída, porque ela foi rejeitada em algum momento
que ela lembre ou que ela nem lembre. Então, ela tem essa dificuldade de admirar-se, de se admirar, de se olhar no espelho e falar: Poxa, eu sou uma pessoa legal, bacana, tenho meus defeitos, mas eu tenho qualidades, eu tenho dificuldades. Às vezes, ela vê mais os seus defeitos do que as suas qualidades. E não consegue ter amor próprio, não consegue ter uma autoestima, se admirar, se achar bonita ou bonito, enfim, só se deprecia, só se joga para baixo, né? Porque não consegue se ver. A sua autoimagem não foi bem construída. Pode ser, é um dos sintomas, como eu já falei. Existem várias raízes que eu estou mostrando aqui e pode ser de uma rejeição que você já sofreu. Dificuldade de receber elogio. Acredita? Tem pessoas que têm dificuldade de receber elogio. Ela se diminui. A pessoa elogia ela, fala: Ai, que roupa linda que você tá. Ah, mas eu comprei no brechó. Ou seja, e daí que você comprou no brechó? Que bom que você comprou no brechó, mas ninguém precisa saber. A não ser que você queira falar, mas ela, tipo assim, ela se diminui porque ela não consegue receber aquele elogio. Ela quer sempre de se diminuir, se menosprezar e dizer: Ah, não tô tão bonita assim, que a roupa é simples, foi de um brechó. Estou dando esse exemplo porque eu já ouvi muito isso, mas existem várias formas, né, de exemplificar isso. Mas tem pessoas que têm dificuldade, a pessoa elogia ela e ela fala: Não, não é bem assim, não. Ah, o seu cabelo tá bonito. Não, tá não, não sei o quê. Tem dificuldade de receber. Recebe o elogio. Tá te elogiando? Ai, obrigada. Que bom que você tá achando isso. Mas quando a pessoa não se vê valor e não tem a autoestima bem construída, ela nem acredita naquele elogio. Às vezes ela acha que a pessoa está até é, brincando com ela, falando aquilo, como dizia uma vizinha minha, tá mangando de mim. As pessoas do norte, né, têm essa forma de falar. Então, assim, ela não acredita. Ela acha que aquilo é ironia, que é mentira, que é zombaria. Ela não se vê algo importante, então ela não consegue receber elogio. Pode ser de uma raiz de rejeição que ela já sofreu na vida, em alguma fase da sua vida. Se sentir ignorada por alguém te fere muito e com muita frequência se sente excluída dos grupos. Às vezes ela cria fantasmas na cabeça dela. E ela não participa de grupo porque ela acha que ninguém vai prestar atenção nela ou as pessoas vão ignorá-la. E assim, coisa da cabeça dela, que às vezes ela vai participar, vai se sentir bem, vai ser bem tratada, e ela não se permite nem chegar nesses grupos, nem participar, porque ela já tem tanta coisa na cabeça dela. E se ela for ignorada por alguém, ela já cria um monstro naquilo ali. E às vezes a pessoa não é nem que ignorou. A pessoa, por algum motivo, né, não falou, não percebeu, às vezes é grupo, né, tanta gente ali, a pessoa simplesmente não chegou até aquela pessoa para falar alguma coisa, e a pessoa em si já se acha, né, fulano não falou comigo, me ignorou, e aí ela já tem aqueles traumas, aqueles fantasmas na cabeça, né, se sente ignorada, e às vezes nem foi. Foi por uma outra questão, a pessoa desapercebida, pessoa que às vezes passou por você na rua e nem te viu e você falou, mas não quis falar comigo. Então, assim, já é uns fantasmas que tem na cabeça da pessoa, mas porque, de repente, ela foi rejeitada em algum momento da vida, então ela já tem aquele pensamento que sempre está sendo rejeitada, alguém sempre está rejeitando ela. Precisa ser tratada. Então, ela se sente ignorada pelas pessoas e fere muito. Isso fere ela. Diferente de uma pessoa que já está bem resolvida, se a pessoa percebeu ela ou não percebeu, se ignorou mesmo ou não, ela nem tá aí, ela, tipo assim, tô nem aí, segue a vida. Mas quando a pessoa tem essa raiz, é de alguma coisa, nada é por acaso. Por que que ela sente isso? Em qual momento da vida gerou essa raiz para que essa pessoa se sinta assim ferida por qualquer coisa, né? Por se achar excluída, achar que as pessoas estão sempre excluindo ela. Precisa de cuidado, precisa ter um acompanhamento. Dificuldade de expressar sua opinião em público por se achar pequena ou para não contrariar alguém. Aí aparece a questão parecida com o não, né? Não sabe dizer não para as pessoas ou tem medo de se expressar e contrariar sempre alguém. Então, a pessoa, quando ela tem a sua identidade já bem resolvida, essa autoestima resolvida, ela, ela, ela não vai ofender, ela vai saber como falar, como se expressar, mas ela vai se colocar, ela vai respeitar a opinião do outro e vai saber que o outro vai respeitar a opinião dela. Ela vai ser uma pessoa posicionada.
Mas a pessoa que tem sintomas de rejeição, ela tem medo. Ela tem medo de se expressar, ela tem medo de colocar a sua opinião, porque se a opinião dela não for aceita, aí ela vai ficar com aquele medo. Mas quando a pessoa já está bem resolvida, ela sabe que ela tem a opinião dela, quem concordar, amém, quem não concordar, amém também, de uma maneira respeitosa, ela sempre vai colocar, não é de uma maneira ignorante, né? Não, porque às vezes a pessoa quer botar sua opinião de maneira agressiva e isso também é uma raiz, é um sintoma. Porque às vezes a pessoa já está armada e ela quer vir com aquela grosseria para as pessoas aceitarem, mas por trás esconde uma emoção, por trás esconde uma raiz, né? De alguma coisa. Então, nada é por acaso, nenhum comportamento assim adverso é por acaso. Então, sempre tem algo por trás. Então, ela tem essa dificuldade de se expressar porque ela se acha pequena, menor. Ela acha que senão as pessoas estão sempre acima dela, as pessoas são sempre melhores do que ela. Então, eu vou ficar quietinha aqui, não vou expressar minha opinião. Eu já fui assim uma vez, em algum momento da minha vida, lá, bem lá atrás, na minha adolescência é onde a gente tem as dificuldades, né? Na adolescência, a gente ainda está se construindo. E como eu falei na primeira aula, eu fui criada por uma mãe dominadora. Então, ela não deixou, e eu falo isso também no meu livro, no capítulo que eu falo sobre a infância, ela não me deixou criar a minha identidade, porque nós, pais, não podemos podar os nossos filhos, nós temos que ajudá-los a se desenvolver, cada um dentro do seu temperamento, como eu já falei na outra aula. Né? A questão do temperamento, a gente, muitas das vezes, as pessoas não nos compreendem com o nosso temperamento. Se a pessoa é fleumática, você é um lerdo. E aí a gente fica com aquele trauma, achando, poxa, eu sou lerda. Não, você tem um temperamento mais tranquilo, mais calmo, precisa do seu tempo. O sanguíneo que é mais falante e tal. Se ele convive com uma pessoa que não gosta de falar, ou que não gosta de falar, vai falar, pô, você é muito extravagante, você é muito faladeira, você é estranho, você tem que mudar o seu jeito. E às vezes as pessoas ficam todo o tempo tentando colocar a gente num campo que não é o nosso. Enquanto todo mundo tem o seu temperamento e cada um tem que respeitar o temperamento do outro. Como eu falei, a gente não vai mudar o nosso temperamento, mas a gente vai moldar, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai ressignificando, a gente vai entendendo, a gente vai crescendo é o que se espera, né? Que a gente não faça só idade. Tem pessoas que só faz idade, não amadurece. Mas o que se espera é que o ser humano ele evolua, ele amadureça e ele vai melhorando os seus comportamentos. Existem os pontos fracos, os pontos fortes, como a gente viu lá, mas todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, mas a gente vai melhorar cada vez mais as nossas qualidades e vai aperfeiçoar os nossos defeitos, vai dando ali uma polidazinha nele, mas a gente não tem que ser o que o outro quer que a gente seja. A gente precisa ser a gente, cada um dentro do seu temperamento. Só que quando a gente não entende isso, ou a gente está perto de pessoas que não entendem, as pessoas querem que a gente seja como elas. E aí a gente não vai ser e vai ter os conflitos, porque ou a gente vai acabar querendo ser igual ao outro para agradar o outro e evitar conflito, mas a gente mesmo vai ficar uma hora sem voz e vez e isso vai pesar. Vai ter uma hora que isso vai gritar dentro de você, que você vai ficar meio sem fôlego e falar, poxa, eu não consigo ser eu de verdade, como eu era. Né? Minha mãe, minha mãe é assim até hoje. Mas hoje em dia eu sou posicionada, né? Então, a minha mãe é daquele tipo. Quando eu era mais, né, estava no controle dela, se eu queria uma roupa vermelha, ela mandava eu escolher a roupa. Eu escolhia, vamos dizer que eu escolhi vermelho. Ela falava, não, você não vai usar vermelho, você tem que usar o verde porque eu não gosto de vermelho. Então, assim, eu cresci assim, tendo que ser o que os outros queriam, tendo que gostar do que os outros queriam. E aí acabou isso me permitindo, né, a ser muito passiva e aceitando só o que os outros querem. E aí eu virei presa fácil para homens maldosos, onde eu caí no meu primeiro casamento, um relacionamento abusivo, no segundo também, até eu entender isso e me posicionar, porque muita coisa mudou na minha vida quando eu comecei a me posicionar e falar, não, eu vou ser eu. Mas para isso, eu primeiro precisei me autoconhecer, saber quem eu era, porque eu não sabia. Então, quando você não sabe a sua identidade de verdade, você é o que os outros querem. Você é aquilo que os outros acham que você tem que ser. Mas cada um nasceu com um DNA, cada um nasceu com uma identidade.
Nenhuma marca digital é igual para todo mundo. Nem os filhos que nascem gêmeos, as suas marcas digitais, o seu DNA não é igual. Então, nós temos uma marca, nós temos uma identidade, nós temos um DNA, cada um é do seu jeitinho, cada um tem a sua forma peculiar de ser, e a gente não tem que ser o que os outros querem. Então, muitas das vezes, com medo de ser rejeitado, ou por já ter sido rejeitado, a gente tem essa dificuldade aí de se expressar, de expressar a sua opinião, porque a gente tem medo de desagradar o outro e a gente nunca consegue ser a gente. E nisso a gente se acha menor, acha sempre o outro maior que a gente, e a gente vai sumindo, vai desaparecendo, a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai sendo sombra dos outros. E todo mundo nasceu para ser alguém, nascer para ser um ser vivente, não para ser uma sombra de ninguém. Então você vai ter a sua opinião, você vai ter os seus pensamentos, você vai respeitar o pensamento do outro e vai se posicionar para que o outro respeite o seu pensamento. Seus pensamentos podem mudar. Hoje você pensa de um jeito, amanhã você pode pensar de outro, mas você não precisa ter medo de se expressar. Mas como que você consegue isso? Terapia ajuda. Terapia ajuda, porque foi o que me ajudou. Quando eu busquei autoconhecimento, quando eu comecei a me encontrar dentro de mim, porque às vezes a gente está perdida dentro da gente. Eu ouço muitas mulheres, quando chegam até mim, elas falam: eu me perdi, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei nem mais qual o bolo que eu gosto. Eu sei o bolo que a família. Isso às vezes eu pergunto, né? Quando eu pergunto é que elas vêm identificar isso, porque nem elas sozinhas estão identificando mais. Você pergunta qual o sabor do bolo que o seu filho gosta, do seu marido. Ela sabe dizer tudo. Ela sabe dizer o gosto do preferido do bolo do marido, do filho, do cunhado, da sogra, da filha, do genro, de todo mundo. Quando você pergunta qual é o seu bolo preferido, ela fica parada pensando, não sei. Sabe que eu nunca parei para pensar? Por quê? Passou a vida toda, aprendeu a só agradar os outros, a fazer o que os outros gostam. E você? O que você gosta? A gente faz para o outro, para agradar a família. Claro, é maravilhoso a gente agradar o esposo, o filho. Mas e a gente, onde fica nessa lista? Como que a gente se agrada? A gente tem que agradar o nosso próximo, mas a gente tem que agradar a si também, né? A Bíblia já diz amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu tenho uma imagem que eu fiz e eu não coloquei aqui, mas vou botar da próxima vez, né? Em outras vezes que eu der alguma aula aqui, que é o triângulo do amor. Posso até colocar lá no grupo depois, para vocês visualizarem. É o triângulo do amor. O triângulo do amor é Deus, primeiro, lá no topo do triângulo, lá na ponta, lá em cima, né? E nas pontas laterais, na mesma direção, o próximo e eu. Eu não posso amar mais o próximo do que eu mesmo, senão essa balança fica desigual. A gente precisa amar o próximo na mesma direção. Quando eu amo mais o próximo do que a mim mesmo, eu estou me anulando. Se eu me anulo, eu sumo do mapa. Quem é que dá valor a alguma coisa que anula? Então, eu preciso me valorizar primeiro, eu preciso reconhecer o meu valor para eu estar posicionada para que as pessoas me enxerguem e me valorizem. Senão, eu não consigo ter o respeito das pessoas. Eu vou estar sempre fazendo o que os outros querem, e quando eu quero que os outros façam alguma coisa para mim, eles não vão fazer. Por quê? Eu sou nula, eu desapareci do mapa. Então, essa dificuldade de se expressar em público, ela vem de uma raiz de rejeição e esse medo de contrariar as pessoas, mas você não precisa ter esse medo, né? O sol nasceu para todos e você nasceu para ser um ser posicionado a amar o outro, mas não deixar de se amar. Remói pensamentos de desvalor sobre si, né? Ela não vê valor em si próprio. Então, se ela não vê valor em si, ela não vai buscar, né, reconhecimento, ela não vai achar que merece nada, é a falta de merecimento, ela vai sempre achar que os outros merecem mais do que ela. Isso é raiz, né, sintomas de rejeição. Muito autocrítica, muita cobrança, pessoa que se critica demais, que se cobra demais. Isso aí pode ter um sintoma de uma raiz de rejeição.
faz tudo muito certo pelo desejo de ser reconhecida ou valorizada. Ela acaba querendo fazer tudo muito perfeito, para ver se chama a atenção das pessoas o reconhecimento, né? Mas a gente, como eu já falei, a gente nunca vai agradar todo mundo, e quando a gente quer que os outros a gente faz muito para os outros e quer que os outros façam para a gente, acaba os outros não fazendo, né? Aí é só a gente se doando, mas não recebe de volta. E a vida é uma troca. É ir e vir, é dar e receber. Se eu só me entrego, se eu só me dou e não recebo, alguma coisa está errada. Está em desequilíbrio. E não pode. Tem que equilibrar essa balança. Então, faz tudo muito certo pelo desejo de ser reconhecido e valorizado. Está sempre querendo, né, valorizar demais o outro, agradar demais o outro para receber esse reconhecimento. E na maioria das vezes não vai receber. Se sente pequena demais e invisível nos ambientes. Porque, como eu já falei, uma coisa nula ninguém enxerga. Na verdade, quando as pessoas não nos valorizam, não nos enxergam, não nos respeitam, é a gente que está agindo de maneira errada em algum momento e se tornando invisível para esse ambiente, para essas pessoas. Facilmente sente ranço, né? Ou seja, não vai com a cara de alguém, por alguém mesmo que não tenha real motivo. Às vezes você não tem motivo nenhum, você olha para uma pessoa e sente raiva daquela pessoa, de repente, porque aquela pessoa tem alguma coisa que você gostaria de ter, não no sentido material, né? Na questão da personalidade, do caráter, do posicionamento. Às vezes você até é uma admiração disfarçada e enrustida ali, você queria ser como aquela pessoa e não consegue. Aí você acaba tendo ranço, você fala, ai, não vou com a cara dessa pessoa. Mas na verdade, porque às vezes ela tem alguma coisa que você admira e você queria ser como ela, não consegue. Isso tem a ver, né? Parece meio absurdo, né? Mas tem a ver com sintomas de rejeição. Crenças limitantes, né? Crenças limitantes são mentiras que injetaram na sua mente como se fossem verdade. Eu até falei um pouquinho sobre isso no início da primeira aula, que foi o que embutiram na minha mente, né? Ah, que homem é assim mesmo, que você tem que aturar e tal e tal. Uma crença limitante. Então, qual a crença limitante que talvez você já ouviu falar? Né? Tenho medo de falhar, e todo mundo vai falhar em algum momento, né? É tarde demais, não há nada que possa ser feito, sempre tem alguma coisa que pode ser feita, sempre, sempre tem. E tarde demais para quê? Para aprender uma profissão, para estudar, nunca é tarde demais. Enquanto você está vivo, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você tem saúde, nunca é tarde. Isso é uma mentira. E o que que é a crença limitante? Uma mentira que colocaram na sua cabeça como se fosse verdade. Sou assim, não consigo mudar. Você não tem, precisa ter o espírito de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Vamos expulsar esse espírito de Gabriela, né? Então, é possível mudar, sim. Nós podemos mudar se a gente quiser, a gente pode mudar. Passei da idade para isso, sou velha demais. Como eu já falei, nunca é tarde demais. Tem fôlego de vida, tem saúde, tem disposição? Você pode, você consegue. Não tenho tempo suficiente. Mentira! O tempo ele precisa ser administrado. Você tem tempo para comer, você tem tempo para tomar banho, você tem tempo para fazer outras coisas. Por quê? Porque você acha, quando se fala de tempo, fala de coisas que são prioridades para mim. Se eu ficar sem comer, eu vou morrer. Eu vou ficar sem vitamina, eu vou ficar desnutrida, vou morrer. Por mais que eu tenha um dia corrido, de repente eu pule até alguma refeição por algum motivo, mas depois eu vou estar caindo pelas tabelas com fome. Então, nós, basicamente, né, normalmente, a gente almoça, a gente toma o nosso café, a gente almoça, tem o lanche, a gente janta, porque a gente sabe que o nosso corpo precisa. A gente precisa beber água, a gente tem que parar para beber água. Ó. Minha água está aqui do lado, inclusive vou até beber. Eu faço tudo com água do lado, porque o nosso corpo precisa de água. E a gente, às vezes, está intertido no trabalho o dia todo e faz isso, faz aquilo. Se a gente não se policiar, a gente não bebe água. Mas quando a gente vê que isso é prioridade, isso é importante, desde o momento que eu botei na minha cabeça que eu sei que é prioridade, meu corpo precisa de água, cada um precisa de uma quantidade de água para o seu corpo, você tem que multiplicar aí 0,35 vezes o peso do seu corpo para saber a quantidade de água que você precisa.
E quando eu botei isso na cabeça, eu sei que eu tenho que estar onde eu tiver, eu tô com meu copo d'água ali, porque eu vejo que isso é prioridade. Então, quando é prioridade, você arruma tempo, você dá um jeito. Então, não tenho tempo para tal coisa a mais. Tem, você só precisa administrar o seu tempo. Você precisa ver, de repente, você está gastando tempo em coisas que não é tão necessária. E o que é necessário, você não está fazendo. Então, é uma administração, uma organização. Você tem 24 horas no dia para poder se organizar e encaixar coisas, de repente, tirar coisas que não é tão necessária e encaixar outra que é necessária. Mas isso é uma mentira. Não tenho tempo. É preciso sorte para ter sucesso. Não, eu preciso ter administração, colocar prioridade, inteligência, buscar conhecimento, aprender coisas novas dentro da área que você quer ter sorte, né? Porque não existe sorte, existe trabalho intenso e métodos, ressignificações de algumas coisas. Com certeza você chega no sucesso que você quer. Então, isso são crenças limitantes, mentiras que colocaram na nossa cabeça. É impossível de fazer. Na maioria das vezes, as coisas são possíveis. Quando é impossível mesmo, só Deus pode fazer. Só aquilo que Deus pode fazer, que foge do meu controle humano. Mas vamos dizer aí que 80% das coisas é possível. Então, quando a gente já bota na mente, é impossível, tudo é impossível. Realmente, você está dando uma mensagem para o seu cérebro que é impossível e ele não vai te dar mecanismo para você pensar diferente. Porque o nosso cérebro acredita naquilo que a gente fala. Então, se você fala, o negócio está difícil, parece impossível, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. O seu cérebro começa a mandar mensagens, informações, mecanismo que te move a enxergar as possibilidades. Isso é coisa do cérebro. Agora, se você falar, não tem jeito, não consigo, ele vai acreditar, não consigo e também não vai te dar nenhuma ajuda para você pensar diferente. Então, mude, né, esses pensamentos, mude essas palavras. Tudo precisa ser perfeito. Não precisa, nem tudo. A gente se esforça em chegar próximo da perfeição, mas porque a gente quer fazer algo de excelência, sim. Você tem que se esforçar, mas nem tudo. Então, às vezes, a pessoa quer ser muito perfeita, ela se cobra demais. Isso gasta energia. Isso é um dos gastadores, sugadores de energia. É a pessoa querer ser muito perfeito o tempo todo. Mas por que que você precisa ser perfeito? Será que você não foi muito cobrada lá na infância? Muito exigida? Talvez teve uma mãe, um pai, né, alguém muito próximo que te exigia demais. E aí você despertou esse gatilho que você precisa ser perfeito? Para isso, existem as técnicas para a gente entender e buscar nesse inconsciente o porquê que a pessoa sempre acha que o tempo todo ela tem que ser perfeita. Tem alguma coisa errada. Tá bom do jeito que está, né? O famoso vamos empurrar com a barriga, né? Enquanto uns querem ser perfeitos demais, outros já estão relaxados demais. Ai, tá bom assim, me conformei já, e não sai do lugar e fica igual a lagarta, né? Só ali rastejando, empurrando com a barriga. Isso é horrível, gente. Tem coisas novas para a gente conquistar, né? Tem coisas que a gente pode fazer, mas a pessoa já é tão desanimada. Por quê? Isso também não é normal. Precisa se descobrir. A famosa mentira ruim com ele, pior sem ele. Isso serve para várias coisas, né? Para relacionamento conjugal, familiar, de amizade, profissional. Às vezes a pessoa tem aquele carro velho que só vive dando problema, fazendo gastar dinheiro. Aí você fala, ruim com ele, pior sem ele, é melhor continuar com ele assim. E às vezes você pode mudar. Mas você já se acostumou com o ruim. O nosso cérebro tem a tendência a se condicionar com as situações, tanto boas ou ruins. Agora, você se condicionar com uma situação boa, tudo bem, né? Mas se condicionar com situações ruins, aí não é favorável. Não sei se você já prestou atenção, se você já mudou algum móvel na sua casa, na cozinha, alguma coisa de lugar. Logo assim que você muda, por exemplo, às vezes eu tenho mania de ficar mudando coisa dentro de casa, de um lugar para o outro. E aí, há pouco tempo atrás, eu tenho um lugar que eu boto os copos, estava em um lugar e eu botei em outro. Sendo que quando eu mudei, eu ia no lugar antigo, porque até minha mente entender que os copos tinham sido trocados de lugar. Então,
Vira e mexe, quando eu ia pegar, eu ia no lugar antigo, aí depois, não tá mais aqui, coloquei lá. E eu fiquei pensando, eu falei, tá vendo como o nosso cérebro, ele é condicionado? Ele se acostuma com as coisas. Então, passa-se uns dias até ele se acostumar que mudou o lugar, que tem uma possibilidade de eu colocar aquele copo num lugar diferente. E aí ele se acostuma de novo. Então, isso é para tudo na vida. O nosso cérebro ele tem a tendência a se acostumar. Tem pessoas que estão vivendo situações que ela sabe que é ruim, mas ela já se acostumou com aquilo e acha que tá bom assim mesmo. Ela não vê a possibilidade de mudar de vida, de mudar daquela situação, de viver algo melhor. E fica com isso na cabeça. Ah, tá bom desse jeito, ruim com ele, pior sem ele, ou vamos empurrar com a barriga, tá bom do jeito que tá. Vive uma vida, às vezes, de escassez e já se conformou. Ah, tá bom assim mesmo. Ah, melhor assim do que sem nada e tal. Melhor pingar do que faltar? É, melhor pingar do que faltar. Mas se a gente pode melhorar, por que não? Por que não avançar mais um pouquinho? Mas se conformar com aquela situação ruim, isso também não é bom. Isso tem alguma raiz, isso não é à toa. Felicidade dura pouco, uma das crenças limitantes que o pessoal fala, né? Ah, tudo que é bom dura pouco, felicidade dura pouco. Então, isso é uma crença limitante, né? Não é que a felicidade dura pouco. A gente passa por adversidades e tal, a gente não vai ser feliz o tempo todo, mas a gente pode ser, tá em um estado de paz, de felicidade, sim. Não é que quando a pessoa fala felicidade dura pouco, ela acha que, tipo assim, ela tem que viver feliz só um pouquinho, o resto é só sofrimento. Não, isso é uma crença limitante. Então, a gente precisa tratar isso aí. Achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Um ditado que diz, né? Parece que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa. E não, cada um tem os seus conflitos, cada um tem os seus problemas para resolver, os seus BOs para resolver. Precisa encontrar alguém para ser feliz. Isso é uma das maiores, né? Tem várias crenças limitantes, mentiras inventadas. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você precisa estar feliz com você. Se você encontra a felicidade dentro de você, e aí você precisa de um autoconhecimento, de busca, de ressignificação, de estar bem com você mesmo. Porque se você precisa de alguém para ser feliz, dificilmente você vai ser feliz. Porque você vai estar sempre depositando a sua felicidade, a sua necessidade de ser feliz no outro. E o outro também tem as suas necessidades. E é por isso que às vezes tem muitos relacionamentos que não dá certo, porque você acha que tem que encontrar alguém que essa pessoa tem que te fazer feliz. Sim, se você entrou num relacionamento, né, é bom que um faça o outro feliz. Mas a verdade é que ele não é a sua metade, é outra mentira também que inventaram. A metade, precisa da metade da laranja, não. Você não é uma metade, você é uma pessoa inteira. Só que você precisa estar inteira e bem e encontrar uma outra pessoa inteira e bem também, de bem com a vida, bem resolvida. Porque aí, quando se juntam essas duas pessoas que estão bem e bem resolvidas, uma vai transbordar na vida da outra. Aí, essa tá bem, vai transbordar a felicidade que está nela em você e a felicidade que está em você nela. Mas você não é obrigado, você não tem que botar essa responsabilidade, eu só vou ser feliz quando encontrar alguém. Não, você precisa ser feliz com você mesmo. Então, isso é uma crença limitante, isso é uma mentira contada, das mais lavadas que inventaram e muita gente acredita nisso. Então, quer dizer que enquanto você estiver sozinho, não tiver alguém, então você vai ser triste, você vai ser infeliz? Não, você tem que estar bem com você, para que quando o outro chegue, você some com ele e essa pessoa some com você. Porque quando você está bem, você vai saber o que quer e o que não quer. Agora, quando você está dependente do outro, qualquer oferta que chega, ou qualquer coisa que chega, você aceita. Porque você está dependendo disso, e aí gera a dependência, porque isso vai acabar gerando uma pessoa dependente emocional, e qualquer oferta, qualquer migalha que oferecer, você vai aceitar, porque você está carente. Mas quando você está bem resolvido com você mesmo, e aí isso precisa de autoconhecimento, uma busca, né? Um conhecimento individual, você com você mesmo, você não vai querer qualquer coisa, porque você vai estar tão bem que você não vai querer qualquer coisa para estragar a sua paz, estragar a sua felicidade. Você vai buscar no outro e enxergar no outro aquilo que realmente te satisfaça, que te complemente, não que é a metade, não que vai te completar porque você é inteira, inteiro, mas alguém que venha transbordar, que venha somar.
que se caso essa pessoa sair da sua vida, não vai ficar um buraco, porque você já estava completa, ou completo, né? Então, cuidado com essa crença, com essa mentira que inventaram, né? Eu preciso encontrar alguém para ser feliz. É, ou preciso de muito dinheiro para ser feliz, é outra mentira também que falam, né? Dinheiro é bom? É. A gente precisa dele. Mas a nossa felicidade não tem que estar nele, né? A gente precisa estar grato com aquilo que a gente tem, buscando sempre melhorar, claro. Você tem inteligência, você tem a mente de Cristo, você pode melhorar cada vez mais, aprender, fazer coisas para melhorar a sua vida financeira, mas a gente, nosso coração não pode estar nele e achar que a felicidade só vai ter se eu tiver muito dinheiro. A gente tem que estar alegre, no muito, no pouco, enfim, mas isso a gente só vai conseguir encontrar essa alegria quando a gente está bem com a gente mesmo. Então, aí, novamente, para você identificar, né? E aí, agora eu vou colocar aí algumas coisas que representam essa fase. Vida de lagarta, uma vida de limitação, de escassez, de falta de controle da sua própria vida. É os outros que comandam a sua vida, é os outros que ditam as regras para você. Você fica ali insatisfeita, mas não consegue dizer não. Vive em busca de aprovação do outro, aceita migalhas, humilhação, anulação, desprezo, falta de reconhecimento, rejeição, autoestima baixa, falta de amor próprio, etc., né? Tudo isso aí representa uma vida de lagarto. E o casulo tem dor, amargura, solidão, esquecimento, anonimato, mas é também desenvolvimento, treinamento, amadurecimento, realidade, realização, eu escrevi errado, é realinhamento, né? Tá escrito errado aí. Mas é um realinhamento de propósito. É você se realinhar, é descobrir o seu propósito. Dentro do casulo, muitas das vezes, como eu falei, acho que lá na primeira aula, vai ser um momento de anonimato, de afastamento. Talvez pessoas vão se afastar de você, não vão entender a sua metamorfose, a sua nova fase, porque é uma fase de amadurecimento. Mas tem dor. Não tem como amadurecer sem não passar pela dor. Não dá. A dor, o sofrimento nos amadurece. Então, é um processo que a gente tem que passar. Mas nos realinha para o nosso propósito. Todo mundo nasceu com um propósito de vida. E o casulo é o momento de você se realinhar e descobrir o seu propósito. Mas talvez você esteja passando por esse momento e não está entendendo. E às vezes você está sozinho mesmo. E de repente você buscar um profissional vai te ajudar a fazer você enxergar de uma maneira diferente e ajudar você a passar nesse processo, né? Vida de borboleta, essa é a maravilha, né? É o alvo, o objetivo que nós devemos querer alcançar. É liberdade. Olha essa imagem, né? As borboletas voando lá no céu, você vê as nuvens, o céu azulzinho. Se imagina nessa condição de leveza, de liberdade, de estar em um outro nível, num nível mais alto, mas não é um nível alto de arrogância, de superioridade, querer ser melhor do que os outros, de soberba, nada disso. É você com você mesmo, se sentir livre, sentir autonomia, ser dona do seu próprio nariz, não é ninguém que comanda mais a sua vida, é você que comanda a sua vida, é você que é líder da sua vida, você que governa a sua vida, ter liberdade, autoridade, visão ampliada, governo, mudança de vida, objetivos alcançados, transformação, transbordo, é você estar plena, cheia, e você ainda transbordar isso na vida do outro. A pessoa olha para você e vê que você está plena, que você está transbordando alegria, transbordando felicidade, ainda que passamos por processos difíceis. Porque não quer dizer que a gente não vai passar mais, mas você já tem equilíbrio nas suas emoções, você consegue passar por momentos adversos, você vai ter as suas emoções, mas você vai conseguir ter controle porque você aprendeu a lidar com as suas emoções e viver o propósito. Tem coisa mais maravilhosa do que viver o propósito, né? Eu acredito que todo mundo, né, quer isso na sua vida. Tem gente que acha que não tem, né, propósito na vida. Tem gente que acha que não nasceu para nada, mas todo mundo nasceu para viver um propósito. Então, não basta ser só borboleta, vida de borboleta. Você tem a fase da polinização.
O que que é isso? É a fase de transbordar, de compartilhar, de levar a cura aos outros. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu já tive a fase de lagarta, eu já vivi a fase do casulo, que é muito difícil, mas é necessário para uma boa transformação. Eu já comecei a dar os meus voos, né? E hoje eu compartilho tudo aquilo que eu aprendo na vida de outras pessoas, porque a gente não pode guardar só para a gente não pode ser egoísta, né? E eu nunca fui assim. Tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto de compartilhar com outras pessoas. Então, eu acho que isso que é o transformador. Você se transforma para ser agente de transformação para outras pessoas. Então, a borboleta, ela leva o pólen, né? E isso ela faz o quê? A multiplicação. Ela leva o pólen de uma flor para outra, aí nisso que ela está voando, vai caindo ali os pólen, e ali vai nascendo outras, e assim ela está multiplicando, né? E é esse o meu objetivo. Tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu vejo que é bom, que foi bom para mim, que curou a minha alma, tem curado a minha vida, e eu sempre estou estudando, eu sempre estou reciclando conhecimento, estou sempre aprendendo, estou sempre acrescentando. Eu já dei essa palestra, tanto presencial como online, e sempre estou trazendo alguma coisa a mais, né? Estou sempre aí acrescentando conhecimento, porque a gente vai aprendendo mais coisas, então eu vou sempre botando mais alguma coisa aí. E é a minha forma de transbordar. Transbordar conhecimento, compartilhar, levar a cura, porque se esse conhecimento me traz cura, me traz amadurecimento, me traz melhoria de alguma forma para a minha vida, eu quero levar isso para outras pessoas. Então, é a fase da polinização. É quando você já processou, você já se transformou, você já passou ali da fase da lagarta, do casulo, você já atingiu a fase da borboleta, e agora você está polinizando, você está levando isso para outros. É ser curado para curar a outros, ser agente de cura de outros, né? Porque quem cura é Deus, a gente é apenas o canal nas mãos dele. E aí eu tive aí minhas fases, uma fase de lagarta, uma fase de que eu era sombra dos outros, fazia o que os outros queriam, fazia para agradar os outros, mas dentro de mim tinha algo que gritava, mas não conseguia sair. Mas quando eu ressignifiquei, né, eu dei o meu grito de liberdade, o meu chega, né? Tem uma postagem que eu sempre faço aí todos os anos, o dia do chega. Tem momentos que a gente precisa dar esse grito do chega na nossa vida. Chega, chega. Eu quero ser eu de verdade, eu quero viver a minha identidade, eu quero viver o meu propósito. Eu não quero ser o que os outros acham que eu tenho que ser, eu não quero viver para os outros somente, eu quero viver para mim também. Mas a gente precisa dar esse grito, né? Do chega. E foi o conhecimento que me tirou dessa condição de lagarto. Então, aqui em 2019, eu estava no cativeiro, né, lá no condomínio Nova Guanabara, em Belford Roxo, onde eu morava, e foi lá que eu dei o meu grito de guerra, foi lá que eu dei o meu chega. E lá ainda, né, em 2020, né, finalzinho de 2019 para 2020, eu dei essa virada de chave e eu comecei a viver o meu recomeço, né, que eu vivia um relacionamento abusivo, que eu nem sabia que vivia, como eu falei, a gente cresce aprendendo tanta coisa errada que acha que algumas coisas é normal. E quando eu dei um basta, que eu falei, não vou viver mais isso, né? Foi em dezembro de 2019, já entrei em 2020 ali no meu recomeço. 2020 já seria um ano difícil para mim, porque é recomeçar sozinha, eu com meus filhos, enfim. E foi ano de pandemia. Então, se não existisse pandemia, já era difícil para mim. Com pandemia ficou pior ainda, mas Deus me sustentou e veio me guiando até aqui. E depois eu fui para Piabetá, Magé, no finalzinho de 2020. Mas depois a gente vai entender o processo e as coisas conforme vai acontecendo. Foi um processo de preparação para eu viver o novo, né? Porque nessa fase aí de 2020 eu estava vivendo o luto, como eu já expliquei, né? Foi um sentimento de perda para mim, de alguma forma. Por mais que eu, quando eu saí, eu já tinha lutado tudo que eu tinha, podia chegar ao meu alcance como ser humano, eu tinha feito.
Então, assim, para mim, eu estava agora me sentindo livre, mas a sensação de perder tanto tempo do lado de uma pessoa que não te valorizou, que não enxergou, que a família era mais importante, que eu não sou uma pessoa perfeita, mas sempre fui uma boa esposa, que tinha filhos maravilhosos. Então dá aquela sensação de perda. Poxa, eu perdi tanto tempo insistindo para a pessoa enxergar algo e não enxergou. Mas enfim, né? Deus é, também dá os seus basta. E ali em 2020, no final de 2020, setembro, mais ou menos ali para outubro, eu fui para Piabetá, fiquei ali um tempo. Foi um momento de processo de preparação para o novo. Muitas coisas aconteceram ali, muitas coisas ali eu já consegui me organizar para 2021 viver o novo. Porque quando eu vim para Rio das Ostras, verdadeiramente eu comecei a viver. Eu achei que 2020 eu já estava vivendo o novo, não, eu estava entrando no casulo ainda. Estava vivendo ali uma metamorfose. E ali não que eu me isolei, né? Foi processo de Deus. Eu fiquei ali mesmo sendo tratada, sendo curada por Deus. Sempre estudando, o Senhor foi abrindo condições para eu estudar, para eu ressignificar e aprender muitas coisas. Foi a mão de Deus mesmo ali, num momento tão difícil, mas Deus sempre me dava a oportunidade de estudar e aprender. Foi tratando a minha vida e hoje esse conhecimento eu uso para ajudar outras pessoas. Então, em 2021, eu vim para Rio das Ostras, comecei a viver coisas novas, ambiente novo. Às vezes, para você viver o novo, Deus te muda geograficamente, de um lugar para o outro. Você tem que se desprender de família, de tudo. E se Deus tem um novo para acrescentar na sua vida, você tem que ficar com os ouvidos atentos, né? Porque muitas das vezes a gente fala, ai, não vou sair de perto de parente, não vou sair daqui. Deus tem coisa nova para você lá na frente. Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela para ele viver o novo. Deus tirou José do meio da sua parentela para ele viver o novo lá na frente. Depois ele mesmo foi canal de bênção para sua família, senão sua família ia morrer de fome, né? Então, em 2022 eu lancei meu livro, coisa que eu não imaginava. Eu sempre falava, sabe, minha história dá um livro, mas nunca pensei que eu ia escrever um livro. E o Senhor soprou nos meus ouvidos, falou que era para eu escrever um livro, contar um pouco da minha história. E hoje eu vejo pessoas que leem o meu livro, que ressignificam alguma coisa através da leitura, que entendem em algumas áreas da sua vida que elas precisam ressignificar. O capítulo primeiro que fala sobre a infância, as pessoas se identificam muito ali quando lê. Então, é só a gente obedecer à voz de Deus, né? Eu pensei, eu vou escrever o quê? Quem é que vai ler alguma coisa, né? O que que vai ser interessante para alguém, minha história? Mas, graças a Deus, Deus tem feito coisas grandiosas através desse livro, né? Transforme-se, baseado em Romanos 12:2, que quando a gente transforma a mente, né? Nós podemos viver coisas é, é, maravilhosas ali da parte de Deus. Em 2023, eu ganhei o Prêmio de Destaque Profissional aqui em Rio das Ostras, né? Aos poucos, fui me fazendo, ainda estou me fazendo conhecida, mas já não sou uma pessoa tão, né, desconhecida aqui em Rio das Ostras. Prêmio de Destaque Profissional que vários profissionais ganham, né? Que é uma empresa que destaca alguns profissionais na sua área. Eu não sei até hoje quem foi que me indicou. Geralmente, pessoas são indicadas para esse destaque. Certamente alguém que foi atendido por mim deve ter indicado, soprado o meu nome. E eu perguntei ao rapaz que organiza esse evento quem te tinha falado o meu nome. Ele sabia várias pessoas que estavam lá, que quem indicou, e quando chegou na minha vez, ele não sabia quem tinha me indicado. Eu falei, meu Deus, foi o anjo então que me indicou. Mas certamente alguém que ele não lembrava ou ele não anotou, soprou o meu nome. E eu fiquei entre os destaques, né, de empreendedoras profissionais aqui da região por esse prêmio MG, né, que é o Milton Gonçalves aí que realiza esse trabalho, tanto aqui em Rio das Ostras e além Paraíba, se eu não me engano. Em 2024, ganhei de novo, agora como Mulher Destaque, que foi um trabalho feito no mês das mulheres, né? Então, só mulheres que participaram, porque o destaque profissional, o anterior, de 2023, tanto homens quanto mulheres participam. Já o de 2024, que foi de Mulheres Destaque, né? Eu estava entre algumas mulheres também, mais uma vez com destaque do meu trabalho. E em breve vou estar aí lançando o segundo livro, creio que para esse ano de 2025, né, já está aí
em andamento. Aguardem aí, em breve, o segundo lançamento aí do segundo livro. Então, por que que eu estou mostrando isso aqui a vocês? Porque isso só pôde acontecer, essas conquistas, né? Só pôde acontecer, eu até esqueci de trazer aqui para mostrar, né? Os prêmios, troféus, porque um dia lá atrás eu tomei uma decisão, eu busquei ajuda, eu decidi deixar de ser lagarta, rastejar como lagarta, e eu quis mudar a minha história. Eu não imaginava o que estava por vir. Eu só queria sair daquela situação de lagarta. E aí você vai identificar na sua vida qual a área da sua vida que você está rastejando, né? Então aí tem as fotos aí, eu não trouxe aqui, esqueci de trazer aqui para mostrar, mas tem as fotos aí, né? Meus troféus que eu ganhei, meu livro. Essas são as minhas conquistas. E aí, mesmo no processo, eu não desisti dos meus sonhos. Então, não desista de você, né? Buscar ajuda é não desistir de você. E aí, está disposta a viver o novo? Se ajude e busque ajuda. Você não está sozinho. Pense, fale, busque ajuda. A sua vida é preciosa. Eu tenho aqui alguns depoimentos, né? Eu não atualizei esses depoimentos. Esses depoimentos já são antigos aí do, das primeiras vezes que eu dei essa palestra, né? Como eu falei, eu estou sempre acrescentando alguma coisa aqui, mas eu não mudei, que já tenho outros depoimentos novos, mas aí na correria eu não atualizei, não acrescentei aí. Mas aí são alguns depoimentos, né? Tem milhares aí, milhares não, né? Mas tem bastante. Só botei alguns aí. É, alguns falam mentoria, alguns falam consulta, enfim. Mas tudo faz parte do atendimento terapêutico que eu faço. Atendimento de casais também que eu já fiz e faço. Esse aí foi um dos primeiros que eu fiz. Então, eu atendo tanto casais, né? Esse aqui foi. Eu atendo mais mulheres, mas ultimamente eu tenho atendido homens também, jovens, casais, né? São depoimentos aí de pessoas que já foram atendidas por mim. Você pode aí, quando você assistir o vídeo indo dando pause aí para você ler melhor os depoimentos aí. Esse aqui foi de um jovem, mas eu atendo homens também. Então, se você identificou que precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Não necessariamente você precisa buscar minha ajuda, mas se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Ah, mas eu já tenho um profissional que eu conheço, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta que eu conheço e eu identifiquei e vou buscar ajuda. Fica à vontade. O importante é você buscar ajuda. Eu quero com esse conhecimento aqui fazer com que você se desamarre, se desprenda. Não importa com quem você vai buscar essa ajuda, se você precisar. De repente você assistiu tudo isso aqui e fala, não, eu estou de boa, estou tranquilo, eu, graças a Deus, estou sarada, estou curada, não estou precisando dessa ajuda aí agora. Beleza. Mas de repente você conhece alguém que você pode indicar ou pode sinalizar para você, ó, eu ouvi uma palestra assim, assado, eu já percebi que talvez você tenha um sintoma desse, vai buscar uma ajuda, não precisa ser comigo, não, vai buscar uma ajuda com alguém e tal. Se quiser me indicar, eu agradeço, mas às vezes a pessoa já tem alguém, enfim. Eu estou aqui fazendo a polinização da borboleta. Estou compartilhando esse conteúdo que eu espero que seja útil para você. E se você tiver alguma área da sua vida que esteja rastejando como lagarta, que está impedindo você de viver o novo, de botar em prática os seus projetos, que às vezes você faz aquela lista todo início de ano, e quando chega no final do ano, você olha para trás e fala, gente, não botei nada em prática. Isso tem um porquê. E eu mostrei algumas aqui, né? Algumas porque existe muitos, muito mais. A gente identifica isso mais no atendimento individual. Quando você vai para a terapia, aí a gente vai fazer um tratamento personalizado, identificar, né, você, porque você é um ser único, o que está realmente te paralisando. Pode ter outras coisas do que eu não falei aqui. E se você identificou e quiser a minha ajuda, meus atendimentos são online.
E o investimento hoje, mas calma, que se você quiser, para você que está aqui, vai ter uma promoção legal. Mas só para você saber, né? Os meus atendimentos hoje, eu faço pacotes, né? E geralmente eu indico as pessoas para fazer 12 sessões, que levam aí em média 3 meses. Mas a pessoa pode ficar livre, ah, eu só quero fazer um mês, fazer 2 meses, 8 sessões, 4 sessões. Eu não quero fazer as 12, mas eu oriento que seja 12, porque é o tempo necessário que o nosso cérebro precisa de mudança, porque hábitos são difíceis de ser mudados. Não é mudado de uma hora para outra. Mas, segundo a ciência, é o tempo que o nosso cérebro precisa, pelo menos de 12 acompanhamentos, 12 sessões, para que ele ressignifique, entenda e mude. Mas isso não é uma regra, né? É um conhecimento, de acordo com algumas pesquisas, eles falam isso. Mas isso não é a regra. Eu já atendi pessoas que se resolveu com 4 sessões, né? Com o primeiro pacote, ela se resolveu. Outros que precisou de 2 meses, né? E outros que foram até os 3 meses, enfim. E outras que fizeram 3 meses e de vez em quando faz uma avulsa, porque está com vontade de conversar, de botar para fora alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Enfim, depende de cada um é um ser, nós somos um ser único. Então, hoje, os meus atendimentos, cada sessão são R$ 150. Como é pacote, você paga o mês, que vai dar um total de R$ 600. Você pagou as suas 4 sessões. Cada sessão, R$ 150. Se for um pacote semanal que você fizer toda semana, no mês você vai pagar R$ 600. E aí você já pagou seus 4 atendimentos do mês. E esse valor você vai repetir durante 3 meses. O primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, que vai dar os 12 encontros. Se você quiser fazer os 3 meses. Se você não quiser, também não tem problema. Você paga um mês e pronto. Se você fizer quinzenalmente, a metade do valor. É só o tempo que aumenta, né? Porque você vai estar fazendo 2 sessões por mês. E aí vai dar um tempo de 6 meses a mais, caso você queira fazer os 12. Repito, se você não quiser fazer só um mês, fazer 2 meses, 3 meses. Sendo que as sessões, uma está conectada na outra. Então, é interessante que você faça os 3 primeiros meses completos. Mas você é livre, né? Mas, como eu te falei, para quem está aqui nesse webinário, vai ter uma promoção de mais de 50% aí para você. Um mega desconto aí online. Se você quiser me ajuda, essa oportunidade é por tempo limitado, claro, porque é só para quem está aqui, só para quem participar desse webinário, só quem fechar, né, nesse período aí desse webinário. O valor de 600, olha só, gente, estou dando um descontão, hein? O valor lá do pacote semanal de R$ 600 por mês, que cada sessão é o valor normal, é R$ 150, que você sabe que todo atendimento terapêutico aí, hoje em dia, é nesse valor, 150, 200, 100, enfim. Nesse pacote promocional, só para quem está aqui, para quem assistiu até aqui, para quem me deu a honra de me ouvir durante essas 3 aulas, que chegou até o final comigo, eu vou te honrar e te presentear com esse pacote. Se você quiser fazer os 4 atendimentos por mês durante 3 meses, ou fizer um mês ou 2 meses, enfim, cada sessão de 150 nesse pacote sai por 65. Então, cada pacote, se você fizer semanal, que dá o direito aos 4 atendimentos por mês, em vez de você pagar R$ 600, você vai estar pagando 260. Em vez de você de sair por R$ 150 cada sessão vai sair por 65, porque eu quero abençoar a sua vida. É lógico, eu trabalho com isso, eu preciso. Sendo que eu vou estar te abençoando e você vai estar me abençoando. Então, eu sempre gosto de fazer isso, né, no início do ano, abençoar vidas aí, com o meu trabalho de uma forma especial. Então, você que chegou até aqui, identificou e pensou, poxa, eu preciso dessa ajuda, e quiser a minha ajuda, se você já não tiver o seu profissional, e quiser a minha ajuda, eu vou estar dando esse descontão para você, porque você
me honrou com a sua presença aqui, me honrou com a sua atenção. Você disponibilizou o seu tempo, que eu sei que é precioso, você me ouviu até aqui. Então, para você que me ouviu até aqui, eu vou fazer esse pacotão para você. Ah, não dá para mim 260 mensais, não dá para me fazer os 4 atendimentos. Você pode fazer quinzenal, 2 atendimentos por mês, que sai no valor de R$ 130, a metade do valor. Sendo que não vai durar por muito tempo, é só o tempo durante, assim que, no caso hoje, é a última aula, né? Eu vou deixar esse valor durante uma semana no grupo, né? E quem se disponibilizar, quem se interessar, é só me chamar no privado. Eu sempre dou um atendimento gratuito, primeiramente, sem compromisso. Você não é obrigado a fechar ainda o pacote. Você já está ciente que você que participou desse webinário vai ter direito a esse descontão aí. Enquanto estiver aberto aí a promoção, durante uma semana aí, 7 dias, eu vou deixar aí aberto esse valor promocional. E mesmo assim, você que está aqui, quiser marcar um agendamento gratuito, totalmente gratuito, eu quero marcar para conhecer, saber como é, saber melhor, e eu também saber qual é a sua demanda, o que você está buscando, qual é a ajuda que você está buscando, o que você identificou no webinário, você pode agendar. É só você me chamar no privado e você agenda comigo. Ah, eu quero agendar a minha sessão gratuita. E aí você me chama e a gente agenda, né? Se você quiser o pacote, mesmo você fechando o pacote, você tem direito a essa sessão gratuita. Se eu não tiver agendamento na semana, se tiver já ocupado, eu vou te avisar, ó, para essa semana não tem, ou para outra, a gente vai achar um dia na agenda para eu poder te atender. Então, você tem direito a uma sessão gratuita comigo e você tem direito a esse pacote promocional durante esses 7 dias, se você fechar dentro desses 7 dias. Depois dos 7 dias, o valor volta ao normal. Então, se você quiser, você já pode sinalizar no grupo lá. Vou abrir o grupo lá para você sinalizar, quem se interessar. Só sinalizar, eu quero, que aí eu te chamo no privado para a gente marcar o seu agendamento gratuito e a gente finalizar aí o seu pacote. Eu agradeço, né, mais uma vez a sua atenção. E como eu falei, quem se interessar é só chamar lá no grupo, sinalizar, escrevendo lá eu quero para me saber. E mais uma vez eu agradeço a sua atenção. Deixa eu interromper aqui. Agradeço a sua atenção, esses 3 dias aí, esses 3 dias de aula. Eu espero que tenha sido útil para você esse conhecimento, tenha ressignificado alguma coisa na sua vida, tenha sido de boa valia e conhecimento nunca é demais, né? Que possa ter trazido bons frutos para você e que você possa ter identificado, né, alguma coisa na sua vida e até mesmo se você não identificou, graças a Deus não tenho nada disso aí, não sinto nada, que bom. Pelo menos você está também ciente que está tranquilo aí, que você não passou nada, não sente nada disso, não passou nada por isso aí e está tudo bem. O conhecimento nos ajuda a identificar e reconhecer para que a gente possa ressignificar ou não, né? Dar um novo sentido. Se você não precisa disso, de repente alguém vai precisar, e aí você vai ter entendimento para poder orientar alguém, né? Isso é importante também. Então, um grande beijo, um grande abraço. Obrigado pela sua atenção, obrigado por tudo, obrigado por me ouvir. E quem quiser, é só sinalizar lá no grupo. Beijos, fica com Deus. Deus abençoe e até a próxima.